A paz do Senhor, tudo bem com vocês? Prontos para mais uma história bíblica? Que bom, como é bom ouvir a voz de Deus, obedecer, mudar a nossa vida, fazer o que agrada a Deus, não é verdade? E a nossa história é exatamente sobre isso. É sobre uma mulher que transformou a sua vida porque ela ouviu falar de um Deus que libertava, de um Deus que era poderoso. Vamos conhecer essa história? Mas antes de ir para essa história dessa mulher incrível, eu vou para uma outra história incrível também. Só que não vou entrar em muitos detalhes. Eu prometo que numa outra hora, um outro momento, eu volto nessa história, porque ela é incrível. É a história que começa lá no Egito. E no Egito havia um povo que estava escravo. Era o povo de Deus. E ali o povo estava escravo, estava sofrendo, mas Deus ouviu o clamor daquele povo. Então Deus levantou um homem chamado Moisés, que ajudaria a libertar aquele povo. Então Deus falou com Moisés e Moisés foi até o faraó, o rei da época. Mas o rei ficou muito bravo e não quis libertar o povo, não. Então Deus, através de Moisés, mandou 10 pragas. E cada praga uma atrás da outra, mas vindo as pragas, o coração de Faraó se endurecia cada vez mais e não deixava o povo ir, até que chegou a 10ª praga. E Deus chamou Moisés e pediu para que Moisés falasse com o povo, que era para pegar um cordeiro, e desse cordeiro era para fazer um alimento para eles. E naquela noite eles iriam comer o cordeiro e passar o sangue do cordeiro na porta, nos umbrais da porta das casas. E ali foi feito. Então, com o sangue, eles passaram nos umbrais das portas. E o povo obedeceu. Todos fizeram isso, porque à meia-noite o anjo do Senhor ia passar. E a casa que tivesse o sangue, a marca de Deus, o anjo passaria. E quem não tivesse a marca, não tivesse o sangue, o anjo entraria e levaria o primogênito. Então todo primeiro filho iria morrer. Aquela noite foi uma noite de muito choro, muito pranto. Por quê? Porque o primeiro filho de muitos egípcios haviam falecido, haviam morrido. E o povo que obedeceu, que colocou o sangue nos umbrais da porta, esses não tiveram choro, porque tinha a marca de Cristo, não é verdade? Essa história é incrível e tem muito mais a falar sobre ela. Mas como eu já disse, vamos deixar para uma outra hora, ok? E ali, Faraó, perdendo o seu primogênito, seu primeiro filho, Faraó também chorou. E ali, Faraó mandou que o povo fosse embora, que eles saíssem do Egito. E assim foi feito. Todo o povo de Deus pegou as suas coisas e começaram a marchar, indo em direção ao deserto. O faraó novamente se enfureceu e ficou muito bravo e pediu para que o seu exército fossem atrás do povo. Então, quando chegou ali, na frente do mar, o povo de Deus olhou para trás e viu que o exército de Faraó estava atrás deles. E ali, Moisés orou a Deus, colocou seu cajado e o mar se abriu. O povo de Deus passou com os pés secos. Mas quando aquele exército estava se aproximando, Deus novamente fecha o mar. O faraó não consegue pegar o povo de Deus. E o povo de Deus faz uma festa, louva a Deus e segue pelo seu caminho, pelo deserto. Só que o povo começa a reclamar, murmurar, pede comida. Deus manda o maná, o pão do céu. As pessoas pedem água e Deus manda água. E fala com Moisés que dê água ao povo. Só que Moisés, bravo com aquele povo, em vez de falar com a rocha, ele fere a rocha. Eles estavam caminhando para a terra prometida. E ali Deus fala para Moisés que ele não vai entrar na terra prometida. Um homem manso, um líder, um ótimo líder, mas que no momento de braveza, no momento de raiva, não obedeceu a Deus, não ouviu a voz de Deus e não entrou na terra prometida. Moisés morre, ele vê a terra, está próximo da terra, mas ele não entra.
E aí é levantado um outro homem que se chama Josué. Essa história tá lá no nosso canal. Essa história, se eu não me engano, é o nosso segundo vídeo. Vai lá no nosso canal, procura o segundo vídeo, As Muralhas de Jericó, e assiste. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, ok? E Josué, então, manda 2 espias na cidade de Jericó. Jericó era a primeira cidade para chegar a Canaã. Então, esses 2 espias entram. Só que Moisés já havia mandado espias para lá. Moisés já havia mandado 12 espias. Só que somente 2, Josué e Caleb, acreditaram em Deus. Porque, sim, tinham homens gigantes, mas era uma terra muito boa. E Deus havia prometido a terra. Mas os outros 10 espias ficaram com muito medo. Mas agora, com a morte de Moisés, Josué manda 2 espias. E eles entram na cidade de Jericó. E o rei fica sabendo disso e manda soldados atrás deles. Mas uma mulher chamada Raabe, esconde os 2 espias na sua casa. Então os soldados vão embora e não encontram. Essa mulher Raabe ajuda os 2 homens de Deus. Ela sabia quem eram eles. Então ela fala para eles. E olha que interessante que ela fala para eles aqui. No livro de Josué, capítulo 2, no versículo 9. E disse aos homens: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. O que ela quis dizer com isso? Ela sabia quem era o Deus quem havia ajudado aqueles homens. E ela e todo o povo já estava com medo, já sabia quem era Deus, temia o Senhor, já sabia que Deus havia dado aquela terra para eles. Aqueles homens, ajudados pela mulher, então saem daquela cidade, vão até Josué e contam tudo o que ela falou, que o povo tinha medo deles e que Deus já havia prometido que a terra era deles. Mas antes deles saírem, Raabe pediu para eles um favor. Já que ela tinha ajudado eles e sabia quem era o Deus e temia esse Deus, ela queria que eles ajudassem ela a proteger ela e sua família. Raabe era uma mulher que fazia algumas coisas erradas, chamada como meretriz, prostituta. Então, mesmo ela sendo errada ali, ela ajudou aqueles homens e ela pediu ajuda para ela, sua mãe, seu pai e seus irmãos. Então, aqueles homens de Deus prometeram a ela que sim, que ajudaria ela. Eles iam entrar na cidade, mas que ela colocasse ali, na sua casa, a casa de Raabe ficava em cima do muro de Jericó, que ela deveria colocar ali um cordão vermelho. Um cordão vermelho que simbolizasse a sua salvação, a sua proteção. Lembra? O sangue nas portas, nos umbrais das portas? A marca? Novamente, a marca. Ali Raabe colocou o cordão vermelho. E quando aquele povo de Deus entrou em Jericó e queimou tudo, venceram, a casa de Raabe não foi invadida. Ela foi salva, ela, sua mãe, seu pai e seus irmãos. Aquela mulher que cometia erros, ela creu num Deus Todo-Poderoso. Ela creu num Deus que abriu o mar, que houve sinais e que teve a sua marca, e novamente a marca em sua vida, ela teve a marca de Cristo. Olha que interessante, ela ouviu e ela obedeceu. Ela podia simplesmente não acreditar naqueles homens. Eles falaram que se eu colocar uma corda vermelha, eles vão me proteger? Vai nada. Mas ela ouviu, creu e obedeceu. E olha que interessante, lá no livro de Mateus tem a genealogia de Jesus Cristo. O que é a genealogia? É a geração de quem vem a família. E adivinha quem está nessa genealogia? Aqui, no versículo 5, diz que Salmão gerou a Raabe, a Boaz, e Boaz gerou a Ruth, a Obed, e Obed gerou a Jessé. E lá no versículo
16. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus. Vem vindo geração em geração até chegar a Jesus. E quem está nessa família de Jesus? Raabe, uma mulher que sim, cometia erros, fazia coisas erradas, mas resolveu mudar a sua vida. Casou-se, teve filhos, e desse filho, dessa geração, veio Jesus. Jesus que é a nossa marca, o nosso cordão, o nosso cordeiro. Jesus morreu na cruz para que nós pudéssemos ter salvação. Então, através de Jesus, nosso coração, quando Deus olha para nós, Ele vê a marca, vê o sangue de Jesus. E aí, você quer ter essa marca no seu coração? Sim? Então aceite Jesus como seu Senhor e Salvador, porque Ele morreu na cruz no seu lugar, no nosso lugar, por amor a nós. Ele me ama, Ele te ama. Não esqueça disso. Beijos. Deus abençoe.